Olá, eu sou a Ju Duarte e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o livro Comece pelo Porquê, como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. E também sobre como essa leitura pode te ajudar a definir o propósito da área que você trabalha aí na empresa. Qual é o propósito do meu trabalho? Por que eu faço o que eu faço? Essas são perguntas que param na cabeça de muita gente, o que é de se entender, afinal de contas a gente dedica boa parte da nossa vida para o trabalho. Essas perguntas também já fizeram parte da minha vida e um dos livros que me ajudou a entender qual é o propósito do meu trabalho é esse que eu trouxe como inspiração para esse vídeo. Comece pelo porquê, como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Então, além de falar um pouquinho sobre esse livro, eu vou te contar também como esse livro me inspirou a agir. Eu li nessa versão aqui, ó, Porque como grandes líderes inspiram a ação. E se você é líder ou se você é uma pessoa que acha importante fazer um trabalho que tenha sentido, que tenha um propósito, então já fica a dica, você precisa ler esse livro. Nele, o autor Simon Sinek traz o conceito do círculo de ouro. Ele defende que para inspirar as pessoas a agirem, você precisa começar pelo porquê. Grandes empresas e grandes líderes não alcançam a fidelidade dos seus clientes à toa. Eles começam pelo porquê. E no livro, o Simon traz o exemplo de empresas e líderes que começam pelo porquê. Como, por exemplo, a Apple, a Harley Davidson, que tem clientes aí super fiéis, defensores da marca, e também Martin Luther King, que inspirou e inspira uma multidão de pessoas até hoje. Nesse conceito do círculo de ouro, a esfera central é a do porquê. O Simon defende que é por aí que a gente deve começar a nossa comunicação. É falando sobre o porquê que você vai inspirar as pessoas. Depois do porquê, do propósito, vem o como e depois o quê. E o autor coloca que um grande erro, um erro muito comum, é que as pessoas e empresas começam a sua comunicação pelo o quê. Elas falam primeiro o quê, depois o como e raramente falam sobre o porquê. Então, para demonstrar esse conceito do círculo de ouro, ele traz a Apple. A Apple criou uma legião de clientes fiéis, de fãs mesmo, porque é uma empresa muito inovadora e ela quebra os padrões de mercado. Na época em que o BlackBerry era o que tinha de mais avançado no mercado, veio a Apple com o teclado diretamente na tela, o touch, e mais uma série de funções aí nos smartphones. Quando os aparelhos de MP3 pareciam ser a grande inovação do momento, a Apple veio com o iPod e a proposta de centenas de músicas no seu bolso. Então a forma como a Apple se comunica começa pelo porquê. Ela não se limita por um ou outro produto. Enquanto a Dell é conhecida como uma fabricante de computadores, a Apple é conhecida pela inovação, por desafiar os padrões de mercado e tem diversos produtos. Se a Apple fosse como a maioria das outras empresas, ela começaria as mensagens de marketing de fora para dentro do círculo de ouro. Começaria falando sobre o que a empresa faz ou fabrica, depois pela maneira como ela é mais diferenciada ali no mercado, se diferencia da concorrência, seguindo para um apelo à ação. Seria algo do tipo, fabricamos excelentes computadores, eles têm um belo design, são simples e fáceis de usar, não vai comprar um? Mas a forma como a Apple realmente se comunica é centrada no porquê. É algo do tipo, em tudo que fazemos, nós acreditamos em desafiar o status quo. Acreditamos em pensar diferente. E o jeito que temos de desafiar o status quo é fazer dos nossos produtos com um belo design, simples e fáceis de usar. E conseguimos fabricar excelentes computadores, não vai comprar um? Essa é uma mensagem muito diferente que se conecta diretamente com as pessoas que acreditam nas mesmas coisas, que também gostam de desafiar, gostam de inovar. E esse é só um dos vários exemplos que o autor traz no livro. E embora tudo isso seja muito legal, eu sei que de repente você pode estar se perguntando, tá bom, Ju? Ok, e daí? Como é que eu levo isso para a minha vida, né? Bom, eu vou compartilhar com você como eu fiz para levar esses conceitos adiante numa empresa em que eu estava trabalhando no meio corporativo. Quando eu li esse livro, eu estava trabalhando numa área de qualidade de um grande banco. Essa área estava em expansão, então no início era a área de qualidade de uma diretoria e o superintendente era um grande líder e estava movimentando todo mundo e todos para a gente ser a área de qualidade de toda a vice-presidência de investimentos do banco.
Eu já achava incrível fazer parte de tudo aquilo e quando eu li o livro, eu comecei a pensar, caramba, eu preciso compartilhar isso com os líderes, a gente precisa elaborar um propósito para a área. E foi aí que eu redigi um e-mail falando sobre a leitura, dando exemplos e defendendo que, para a gente realmente inspirar as áreas internas a colocar em prática as metodologias de qualidade que a gente ensinava, a gente precisava de um propósito como área. Eu mandei esse e-mail para o superintendente e para todos os gerentes. O superintendente me respondeu, agradecendo, dizendo que ia discutir com os gerentes uma forma de dar sequência àquela ideia. Um tempo depois, numa reunião diária, a gente fez várias dinâmicas e chegamos a uma declaração de propósito da área que era proporcionar dias melhores para nós e para os nossos clientes, que no caso eram áreas internas. E eu lembro que depois das dinâmicas todas, esse líder disse o seguinte para a gente: porque quando a gente vai numa área para fazer um projeto para aumentar a eficiência, reduzir horas extras, isso importa, não só pelo resultado para a empresa, mas porque a pessoa vai poder ir no horário para casa, pegar os filhos acordados e brincar com eles. E isso importa, isso é qualidade de vida para as pessoas. E caramba, quando eu ouvi isso, isso me inspirava demais. E isso só aconteceu porque eu tive a ousadia de ir e de mandar aquele e-mail. Agora, não pense você que era só flores, não, porque não era. Quando você vai implantar projetos de melhoria de processos, tem gente resistente, tem que cobrar, tem um monte de coisa chata para fazer. Mas mesmo quando eu tinha atividades que eu não gostava, o propósito me inspirava e me ajudava a seguir em frente. Eu sabia que eu fazia parte de algo maior. E depois de um tempo, esse superintendente assumiu uma operação em outro país, o propósito não foi levado adiante pela nova liderança e acabou se perdendo. Mas eu tinha esse propósito dentro de mim e foi o que me fez seguir por mais 2 anos turbulentos de muita mudança e de certa forma eu mantenho esse propósito até hoje. Eu acredito que cada pessoa é uma combinação única de talentos, de habilidades e a pessoa precisa despertar para colocar em prática o seu potencial. E agora, conduzindo mentorias de desenvolvimento de carreira, com certeza o meu trabalho proporciona dias melhores para as pessoas. Então, nesse vídeo nós falamos sobre o livro Comece pelo Porquê, como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Eu espero que essa história te inspire a ler o livro e, claro, colocar em prática de alguma forma. Ler é bom, mas colocar em prática é melhor ainda. É colocando em prática, é compartilhando o que está no livro que você vai aprender mais e que você vai também transformar de alguma forma a sua vida e a vida de outras pessoas. Eu sou a Ju Duarte, especialista em desenvolvimento profissional e se você quiser falar mais comigo sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários ou me manda um direct lá no Instagram, @juduarte.carreira. E para acompanhar os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdos para você mostrar o seu valor no trabalho, ter mais reconhecimento e realização, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para você receber o lembrete aí quando tiver novos vídeos e lives. E a última frase do autor, pelo menos nessa versão que eu tenho aqui, é a seguinte: se esse livro inspirou você, por favor, indique-o para alguém que você queira inspirar também. Então, fica aqui a minha dica de inspiração e de leitura para você. E se esse vídeo te inspirou de alguma forma, compartilhe o link com as pessoas que você quer inspirar também. Um abraço para você e até o próximo vídeo.